Sejam bem-vindos ao meu mais novo canal. Eu sou o Carlos Blanco, seu conselheiro em ação. Hoje estamos no período aí de volta às aulas, né? Provavelmente a maioria das crianças já voltaram a estudar nesse mês de fevereiro, outras só vão voltar depois do carnaval, alguns vão voltar em março, né? Eu não sei, mas independente disso, eu escolhi justamente essa data. Esse vídeo provavelmente vai ao ar no dia 5 de fevereiro, né, nessa quinta-feira. Hoje vamos falar de algo que, assim, que destrói os relacionamentos aos poucos, que é a comunicação. Mas não é a falta dela, é o jeito dela. Como se comunicar errado pode estragar o seu relacionamento e você nem percebe com isso. Desde cedo, a gente ouve falar, quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, que um homem, para conquistar uma mulher, ele tem que ter assunto, ele tem que ter papo, ele tem que ser inteligente, ele tem que ser... Ele não basta ser apenas bonito, mas o cara tem que saber conversar. Até mesmo numa formalidade, é necessário também um homem saber conversar. Se ele não souber conversar, se comunicar, ele vai ser tido aí, desculpa o termo da palavra, um bobalhão, um cara que não sabe falar, que não sabe conversar, um cara que é chamado de boca podre, né? Diz aí, né? Não pelo mau hálito, mas o mau hálito das palavras que ele diz. E você vai ver como o poder da comunicação pode influenciar o seu relacionamento. E eu vou falar de algumas coisas que você tem que evitar no meio disso. A comunicação, ela precisa ser verbal, limpa, polida e eficiente. Guarde bem essas palavras. Bem, a maioria dos conflitos dos relacionamentos não nasce de sentimento, mas nasce de forma como é comunicado. Comunicar bem não é falar bonito, não é ser entendido, sem gerar ruído emocional. Comunicar bem é uma comunicação limpa e polida. O que isso pode ser? O que é falar de forma limpa e polida? A comunicação limpa não tem agressividade, não tem ironia, duplo sentido, nada que é desnecessário ou que esteja sobrando dentro de uma frase. A comunicação polida, ela é respeitosa, educada, mesmo no conflito. Até na hora de você discutir, você sabe ser educado quando sua comunicação é polida. E a comunicação clara e objetiva, ela é estruturada, não tem excesso, diz exatamente o que você quer. Não é formalidade, mas é maturidade emocional. E eu vou dizer aqui uns vícios de linguagem que muitas pessoas têm e que atrapalham relacionamentos. O primeiro deles é agir em excesso. É o cara que fala, tá ligado o tempo todo, saca, é um cara que não sabe expressar o que está dizendo. Qual é a treta do momento, né? Eu não quero minimizar aqui sentimentos alheios, nem coisa do tipo. Mas em momentos sérios, soa como desinteressante ou deboche esse tipo de... E por quê? Porque soa como aquele vocabulário assim que ninguém tá levando a sério. É aquela pessoa que não termina uma frase sem dizer entende, saca, tipo. É aquela pessoa que, assim, ela não sabe expressar. Por exemplo, uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, tá chovendo muito, como eu queria ter uma caliquinha. O que é caliquinha? É igual o outro foi pra lá e falou, ó, não chega nas minas com um bola rasteiro não, senão tu leva. O que é um bola rasteiro e o que é levar? As pessoas usam assim um vocabulário totalmente alternativo. E aí, eu entro no outro paralelo. Do mesmo modo que não é bom usar gíria, falar, ou falar errado, tipo nós vai, né? Nós vem. Também não é legal você usar erudições demais. Porque senão, a tua parceira ou teu parceiro vai ter que levar um dicionário Aurélio para entender o que você está falando, né? Aí, o que acontece? Deixa a comunicação muito murada, né? Podemos dizer assim, muito protegida, muito camuflada.
né? Isso acontece muito com pessoas assim, que são formadas, pessoas que são engenheiro, advogado, pessoas que têm assim, que têm diploma. Esses são costumam se comunicar difícil o tempo todo. Porque, e aí eles acham que a pessoa que eles estão conhecendo é igual, e às vezes não é. Às vezes você está se comunicando com alguém que é simples, com alguém que talvez seja ignorante, não no ignorante no sentido de ser estúpido, mas assim, que não tem muito conhecimento, e você está forçando o vocabulário em cima de uma pessoa que certamente não entenderá o que você está dizendo. Outros são os palavrões. Elevam um tom emocional, ativam defesa imediata, fazem a pessoa reagir ao ataque, não à mensagem. Relacionamento não é uma disputa, é uma construção, e também não é um ringue. Ou seja, os palavrões nem sempre é usado quando tem briga. Às vezes tem pessoa que fala porque está acostumado, ou porque é mal educado mesmo, mas a pessoa não sabe se comunicar de forma polida, e tudo tem que soltar um palavrão, tipo a confusão do baralho, para não dizer aqui outra coisa. Nunca fiz porra nenhuma, para não dizer aqui o que a pessoa disse, né? Mas você já entendeu. Eu sempre ouço, principalmente pessoas que fazem vídeo de TikTok, elas não conseguem falar assim. Uma coisa é uma pessoa quando tá falando nervoso, quando tá vendo futebol, né? O que também é compreensível, mas eu não concordo também não. Outra coisa é você falar assim à toa, assim. E tem pessoas assim, qualquer coisinha usa os palavrões como vírgula, como ponto, como exclamação. E isso deixa a sua conversa totalmente destruída, suja, né? E você observa assim, pô, não acredito que ele falou aquilo. Eu não estou tentando ser aqui religioso, nem coisa do tipo, nem quadrado, mas isso é uma coisa que não deveria pertencer ao seu vocabulário, não. Caso você queira ter um relacionamento sério. Outra é a ambiguidade. Definição correta do que é ambiguidade. É quando uma frase permite mais de um entendimento, quando por causa da estrutura, da ordem das palavras ou da pronúncia. Por exemplo, no show Nós na Fita, a gente viu essa ambiguidade fonemática aí, né? Tipo, o outro lá que falou, você gosta de café na cafeteira ou no coador é mais forte? Ou coisa do tipo, né? Isso é uma ambiguidade fonemática. Mas também existe as ambiguidades sintáxicas. Tipo essa aqui, João e Pedro namoram. Eles namoram um com o outro? Ou cada um namora uma mulher diferente? A professora de literatura inglesa, mas quem que é inglesa? Frases que na fala soam pejorativas sem intenção, nos relacionamentos ambíguos. Isso gera interpretações erradas, né? No caso, a pessoa pensa que você é alguém com mente poluída e cria uma certa insegurança. E ela produz também conflitos extremamente desnecessários. A comunicação afetiva, ela não precisa ser literal, não interpretativa. Existe outra também, o pleonasmo. O que é o pleonasmo? São tautologias, né? O pleonasmo é uma repetição de ideias iguais, na mesma expressão. Tipo, isso é um fato real. É mais fácil você falar, isso é fato. Fato já é real. O elo de ligação. Ou seja, houve uma votação na sala e todos foram unânimes. Unanimidade é todos. Repita outra vez o seu nome. Ou então, pensamentos da minha cabeça. Eu nunca vi pensamento que sai do pé, do braço, né? Isso polui a fala, enfraquece a mensagem, né? Porque fica duas coisas com o mesmo significado dentro da mesma frase. Isso prejudica a objetividade. Na literatura, isso pode ser recurso, mas na vida real, isso atrapalha como atrapalha. Né? Imagina uma carta escrita com essas coisas.
E o que é a comunicação mastigada? A comunicação mastigada nada mais é do que dizer o que você sente. Ela também explica qual o motivo, né? E também diz realmente o que espera. É algo mais claro, é algo mais objetivo, direto, é algo que não faz rodeio, que não floreia muito. Um exemplo, você anda estranho. Mas aí o que é ser estranho para a pessoa? Estranho, ela tem vários significados, né? Eu falo assim, nossa, aqui tá, eu falo assim, esse lugar tá esquisito, não tô gostando da sua expressão. Tudo isso deixa assim a sua comunicação mais vaga, o entendimento vago, né? E toda a comunicação com entendimento vago em si, ela polui normalmente o pensamento. Um exemplo mastigado: você anda mais distante nessas últimas semanas. Isso me incomoda, eu preciso conversar sobre isso. Aí a pessoa já especificou exatamente o que é que ela está sentindo. Quanto mais claro, menos suposições. Guarde isso. Menos conflito, tá? E mais conexão um com o outro. E por que relacionamentos exigem comunicação limpa, comunicação pura? Os relacionamentos envolvem, na maioria das suas vezes, vulnerabilidade emocional. Palavras mal colocadas ferem mais do que imaginamos. Clareza gera segurança emocional. Você tem que ser claro com a pessoa que você está comunicando. Você não pode ser muito maculado, né? Comunicação bem feita resolve problemas, mas não cria vencedores. E eu quero concluir o vídeo aqui dizendo que a comunicação polida não é ser falso, mas é ser respeitoso com quem está ouvindo. E o que você pode fazer diante disso? Você pode até discordar de mim. Você pode reclamar. Você pode dizer qualquer coisa. Ser firme. Mas tudo isso você precisa respeitar sem agredir. A ambiguidade, como já disse, é charme na literatura, mas nos relacionamentos viram ruídos. Quem se comunica bem, ele não precisa deixar o outro adivinhar o que está pensando, mas ele diz claramente, na cara, sem precisar de intermediários. Um exemplo clássico que eu quero dar para você aqui é esse livro aqui, ó, Marcelo Marmelo Martelo. Esse menino, a história é muito interessante. Eu vou dar um pequeno spoiler. Esse menino cismou com o nome das coisas. Ele perguntou ao pai por que ele se chama Marcelo, se ele não poderia se chamar Martelo, mas aí o garoto começou a cismar. Os pais falaram, não, martelo é nome de ferramenta. Aí, então por que eu não me chamo Marmelo? Não, porque Marmelo é nome de fruta. Só que uma hora ele cismou com o nome das coisas e começou a dar nome, né? Nesse caso, a comunicação vira o quê? Um código. E a comunicação nos relacionamentos não é para ser um código, né? Ele falou, fui lá na rua, eu vi o carroceiro sentado em cima do puxadeiro, né? Só que um dia, o estopim da história foi quando alguém atirou uma guimba de cigarro na casa do cachorro dele. Ele chegou para os pais apavorado dizendo, a moradeira do Latildo embrasalhou. Ele estava querendo dizer que a casinha pegou fogo. Os pais até faziam força para entender. Ele fazia todo mundo passar vergonha por causa desse vocabulário que ele tinha lá, né? É uma história muito interessante, é uma historinha muito interessante. É um livro para criança, mas os adultos também podem aprender um pouco com ele, né? E aí acontecia tudo isso daí, né? Ele dizia bom solário, bom lunário. Foi igual a menina uma vez que foi... Ela ligou da escola, ela estava no banheiro,
Aí ela do nada falou: estou aqui no banheiro fazendo coisas sólidas. Aí todo mundo soube disso e falou: que coisas sólidas são essas? Aí todo mundo caiu na risada. Quando todo mundo zoava ela, falava: ela tá indo no banheiro toda hora fazer coisas sólidas. Quando ela queria fazer o número 2. Até isso também é inadequado você dizer numa comunicação. Torna-se uma comunicação suja e porca, né, quando você fala essas coisas. Bem, comenta aqui embaixo se você já teve uma pessoa que ou gostava de falar difícil demais ou usava um vocabulário muito sujo, muito precário na comunicação. Bem, eu vou me despedindo por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.